Bom, meu irmão, o que muda ali as cidades não é a droga, né? Pelo que eu consegui entender aí, tem a Europa e vários outros países com índice muito baixo de violência e consumo de droga absurdo. No Rio de Janeiro, além de ser rota, tem muito consumo também, mas tem muita violência. Isso é o quê? É a competição entre grupos, México, Colômbia, esses países subdesenvolvidos. Quando entra o armamento, esse armamento é entre eles. Lá no Rio é mais ou menos esse quesito, né? Na Bahia nós temos aí mais de 10 facções criminosas diferentes. O Rio de Janeiro nós temos ali 3 grandes. Tem a milícia. E aí quando tu pega São Paulo, tem um dominando, já é um estado menos violento, que a polícia já não tem tanta dificuldade de entrar. Acaba que quem dita o ritmo são eles e não o Estado? Não, na verdade não existe análise simples para um problema complexo. Né? O problema é muito complexo. O Rio de Janeiro tem fatores que o Rogério trabalha muito bem, que são os fatores históricos, os fatores geográficos. O Rio de Janeiro tem uma característica geográfica importante. Então você tem a formação das favelas, né, que foi um abandono lá do Estado historicamente, e aquilo ali foi proliferando. A questão geográfica, ou seja, o Rio de Janeiro ele não tem basicamente periferia, né? Então você tem a Rocinha na frente de São Conrado, chega a ser difícil você entender aquilo ali. Contraste. O contraste é absurdo. Você tem um ponto que eu acho que cabe destaque, que é a impunidade, cara. A impunidade é algo assim. O procurador Marcelo Rocha Monteiro, lá do Rio de Janeiro, que é professor também, um cara inteligentíssimo, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, pro homicídio, por exemplo, o crime de homicídio, vamos trabalhar na taxa de 8%, vamos trabalhar na taxa de 8%, não é de responsabilização não, de elucidação, porque uma coisa é você elucidar o crime, outra coisa é você responsabilizar, porque tu pode saber quem é um assassino, mas tu não prendeu o cara. E hoje no Brasil você tem 350 mil mandados abertos. É um outro absurdo. Então quando o cara vai falar de sistema prisional, falta vaga. Eu falei, então vamos construir, porque se a gente começar a prender 350 mil que está em aberto, acabou, aí que não tem vaga mesmo. Mas vamos trabalhar com 8% de elucidação de crime de homicídio. E a culpa não é da Polícia Civil não, tá? Porque a culpa é do sistema. Porque a Polícia Civil está sobrecarregada, a gente tem um ciclo incompleto que não funciona em lugar nenhum, né? Então o problema é mais complexo. Se a gente trabalhar com homicídio com 8%, o homicida, que é o crime mais grave do nosso ordenamento jurídico, ele tem 92% de chance de sucesso. Ou seja, se eu decido matar alguém, eu tenho 92% de chance de ser bem sucedido. Ou seja, o que é bem sucedido pro criminoso? Não ser preso. Se eu levar para o roubo, são 4% de elucidação. Então o roubador ele tem 96% de chance de sucesso. Teoria econômica do crime. E o empresário? O empresário, né, professor? Do empresário. O empresário tem as primeiras as microempresas, no primeiro ano tem 30% de chance de fechar. Então vamos fazer uma relação aqui, que o professor Marcelo Rocha Monteiro fala muito bem. É melhor ser roubador e ser assassino do que abrir uma pequena empresa no Brasil. Então a impunidade é um problema crônico que a gente tem que resolver aqui. E aí a gente vai olhar a jurisprudência e você toma susto. Porque a jurisprudência, ela vai praticamente toda na linha de quê? De desencarcerar, de liberalidade, de liberar. Porra, peraí, cara. Peraí. Então, de fato, não só economicamente, mas juridicamente, vale a pena ser criminoso, porra, no Brasil. Vale a pena, isso tem que mudar, cara. Isso tem que mudar, porque aí vai lá no garoto, o garoto começa a ver o seguinte, porra, não dá nada. O cara tá com um fuzil na mão ali, não tá dando nada, porra, eu vou pegar o fuzil também. Pô, o cara rouba todo dia, não dá nada, vou roubar também. E assim vai, cara. Isso vira uma bola de neve. Roubar, corromper, ser corrompido, não dá nada. Pô, então vou me corromper também. E aí acaba, cara, você acaba virando uma sociedade criminal, onde o crime compensa. E o Brasil, de fato, é isso, cara. De fato é isso. Então, assim, o problema é muito complexo, porra. A gente teria que focar só nessa questão da impunidade, mas é a ponta do iceberg ali, e a gente tem que rever todo o nosso sistema, cara, todo o nosso sistema jurídico policial, é isso que eu penso. E é assim culturalmente desde sempre, estrutural, né? Só chegou mais nas comunidades.
já funcionava de uma forma assim, né? Sem punição, sem solução, e hoje disparou na pobreza. Cara, Porque assim, quando tu vai para a década de 50, 60, 70, quando vem as primeiras facções criminosas, já Sim. tinha esse sistema corrupto, esse sistema desigual, só que na estrutura do Estado. Na verdade, Glauber, o direito é seletivo, né? Ele escolhe quem ele quer punir. Então, se eu te perguntar quais são os políticos famosos que estão presos, você sabe dizer o nome. Agora, você sabe dizer o nome dos 60 mil presos que estão em BH, em Minas? Sabe? Então, assim, a gente sempre foi seletivo. Então, quando eu falei um pouquinho aqui da Lava Jato, é porque a Lava Jato estava mudando um pouco essa seletividade. Então, era a primeira vez que você ouvia, entre aspas, essas pessoas conhecidas, né, nacionalmente, sendo presas, sendo encarceradas realmente, sendo processadas criminalmente, sendo condenadas. Então, era uma coisa, era uma virada de página que estava acontecendo no Brasil. Tipo assim, engraçado, né? Eu fico vendo essa que o Novo está falando, essa crítica que o Novo está fazendo, muito inteligente com relação até às nossas jurisprudências. A gente tem súmulas que são absurdas, né? Quando surgiu a súmula vinculante número 11, com relação ao uso de algemas. Irmão, eu trabalhei com crime a vida inteira. Eu nunca vi ninguém reclamar quando o pobre era algemado, encarcerado, jogado atrás. Ninguém nunca reclamou. O dia que a pulseirinha de ouro se transformou em pulseira de aço, aí a casa caiu. Aí já não pode. O dia o cara de classe média alta começou a ser preso, aí já não pode. Aí já é ofensiva à dignidade da pessoa humana. Aí você... Sabe? Então, assim, a gente vê, inclusive, o próprio sistema, infelizmente, protegendo essas pessoas. E a gente vê que é desigual. É desigual, é uma luta desigual. Então, cara, a algema em si, ela é utilizada em nível mundial da mesma forma. Então, por que aqui no Brasil é diferente? Por que eu tenho que, não, se você é um camarada de classe média alta, você não pode ser algemado? Pode ser algemado por quê? Por que a algema para você tem um significado diferente da algema do pobre, da algema do miserável? Por quê? Que para você não... eu prendi um político, um cara já idoso. Irmão, a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Tem um amigo meu, hoje ele é desembargador, ele foi da Polícia Civil do Rio, e ele me contou um caso, uma vez a gente estava discutindo até essa coisa da utilização de algemas, eles foram cumprir um mandado de prisão por pensão de alimentos. Pô, assim, né, vão prender o cara não é um criminoso, por um motivo qualquer, o cara deixou de pagar a pensão, né, vai ficar recolhido, ok, mas ele não é um estuprador, ele não é um latrocida, ele não é um homicida, é grave isso que ele fez, sim, mas não é, vamos dizer dessa forma, um criminoso, porque daqui a pouco ele vai estar solto, obrigatoriamente ele vai ser solto. E aí o cara foi preso na época até da Joaninha, né? Você lembra da Joaninha, que era aquele Fusca que a gente tinha no Rio lá? O cara foi, o Novo, ele ficou atrás, no banco da viatura da Joaninha, ele ficou tão assim, chocado com a própria situação dele, que o policial estava com a arma aqui debaixo da coxa, ele foi lá, tomou a arma e deu um tiro na cabeça dentro da Joaninha. Você não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. A algemação é um padrão, que ela acontece no mundo inteiro. Então, assim, mas aqui no Brasil não, eu só posso algemar o pobre. Aí você cria, né, mecanismo para você disfarçar a justiça. Pô, todo mundo já tem um chapão, já tem um padrão dizendo, justificando o uso de algema, já fica, sabe, isso é ridículo. Isso é ridículo. Então a gente vê que o sistema, ele é seletivo. Então a gente já sabe que a gente quer punir. Pô, isso é simples, é só você ver as estatísticas do DEPEN. A gente tem hoje 1% da nossa população carcerária com curso superior completo. 1% da população com curso superior incompleto. E o resto é distribuído entre a população miserável. Então você vê, cara, então a gente é seletivo. Então, infelizmente, enquanto não mudar o foco, e o Beccaria já falava uma coisa em 1764, que assim, quando ele escreveu um livro muito interessante chamado Dos Delícios das Penas, cara, e se você pegar esse livro, Dos Delícios das Penas, e arrancar umas 10 folhas, ele tem a aplicação perfeita para os dias de hoje. Parece que o Beccaria está falando para a gente, cara, do século XVIII, ele serve para o século XXI, e dizia uma coisa muito simples, falar, olha, você não vai fazer com que a justiça seja respeitada com aumento de pena, com novos tipos penais, não é assim. Certeza da punição. Você só vai fazer com que a justiça seja respeitada o dia que o camarada tiver a certeza de que se ele praticar um crime ele vai ser punido. Então, e a gente Genial, né?
Cara, o cara falou isso em 1764. E aí a gente volta para estatísticas, né? Impunidade, Impunidade. O cara tem 90 Exatamente isso que o Novo estava falando. chance de- Se um cara mata alguém, a estatística do Rio, se o cara matar alguém no Rio, tem 92% de chance. São 92% de autoria ignorada. Isso. Você não tem ideia de quem tenha praticado aquele homicídio. Ideia. Dos 8% restantes que vão a júri, 4% resultam em absolvições. Então, isso quer dizer o quê? Se um cara matar alguém no Rio, ele tem 96% de chances de sair impune numa brincadeira dessa. Irmão, eu tô falando de um homicídio. Eu tô falando de um E de furto furto, perereca de não. loja americana. Tô falando de um homicídio. Entendeu? Então, assim, essa é a diferença de tratamento. A culpa é da polícia? Não, a culpa é da justiça de uma forma geral. Sabe? Então, o sistema todo ele é falho. Então, a gente vê, inclusive, essa forma paternalista de você lidar, por exemplo, numa audiência de custódia. Você vê juízes soltando um camarada que foi surpreendido com um fuzil. Irmão, quem que é preso com um fuzil? Se não for pertencente a uma facção, como é que você solta um camarada com um fuzil? Sabe? Então, assim, e por outro lado, você vê situações de pessoas que participam de uma audiência de custódia por infrações que, em 30 anos de Ministério Público, eu nunca vi ninguém ser preso, a exemplo de crimes contra a honra, que estão presos. Então, hoje a gente vê uma inversão de valores absurda, cara. A gente não confia mais na justiça. A justiça, ela tinha que ser quase que matemática, vamos dizer dessa forma. Então, você tinha que ter uma inteligência artificial que, se você colocasse qualquer fato ali dentro, você teria o mesmo resultado. Mas você ser julgado por um juiz A e por um juiz B, você não sabe que você vai ter a mesma conclusão, mesmo que os fatos sejam, assim, quase 100% idênticos. Então, assim, esse que é o problema da justiça. São fatos idênticos tratados de forma diferente. É isso que causa a nossa insegurança, a nossa incerteza, sabe? E principalmente quando a gente lida com gente de classe média, média alta. E aí a certeza da impunidade aí é quase que absoluta.